Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sandra Borgo, estou como vice-diretora da BRH São Paulo, aqui na Baixada Santista. Em nome da associação, agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, com o tema Como usar a criatividade para inovar em tempos de caos. Agradeço a disponibilidade do nosso palestrante de hoje, Rodrigo Barros, que vai enriquecer este tema com a experiência adquirida ao longo de sua carreira. Este encontro virtual faz parte de uma série elaborada pela BRH São Paulo e suas regionais, para trazer informação e melhores práticas em época de pandemia. Aproveitando para estender o agradecimento aos nossos associados que se mantêm fiéis ao propósito da associação e principalmente aos nossos patrocinadores de gestão, como a Secamargo Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, Lehigh Tech Harrison, McDonald's, ProPay, Santander e a Universe. Ficamos muito gratos pela sua audiência. Aproveito esse momento para apresentar o meu colega Paulo Queija, que é diretor da regional, e vai moderar comigo este webinar. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sandra. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez, com mais uma ação conjunta da BRH São Paulo, nesse caso através da nossa regional, mas sendo apresentado para todo o Brasil. E eu tenho um especial carinho aqui por esse webinar, porque o convidado de hoje é alguém que eu conheço há algum tempo, e que eu tive a honra de tê-lo como aluno faz pouco tempo, né? Isso faz um pouquinho, só uns 10 anos atrás. E acompanhando esse crescimento desse profissional, que foi algo maravilhoso, só para contar para vocês, eu estava dando um treinamento em 2010 para agentes locais de inovação para o Sebrae Nacional, que foi em Curitiba, e eu dei uma parte do treinamento, uma semana, numa turma de mais de 40 profissionais que estavam presentes, e o Rodrigo estava lá, participando. Foi uma turma muito maravilhosa, uma turma de profissionais assim, de ponta, né? Onde eu fui trabalhar a questão de gestão com foco em inovação, né? E o pessoal foi trabalhar depois como agente local de inovação para o Sebrae para levar a inovação para as micro e pequenas empresas. E a partir daí, esse profissional que eu vou apresentar para vocês, ele começou uma caminhada. A formação inicial dele é turismo, e eu me lembro daquela época. A consultoria dele, o trabalho que ele faz hoje, é de criatividade para inovação, né? Ele é doutorando em engenharia organizacional hoje, pós-graduando em medicina comportamental, ele é mestre em engenharia de produção e pós-graduado em inovação. Ele criou uma metodologia, que depois ele conta para a gente, que chama Teia Criativa, que trabalha a questão da criatividade e inovação nas organizações. Então, um imenso prazer de trazer um profissional nesse nível, nesse gabarito, para falar com vocês sobre o tema de como trabalhar a criatividade para inovar nesses tempos que nós estamos e a partir de agora. Seja bem-vindo, Rodrigo. Legal, muito obrigado, Queija. Bom dia a todos, bom dia a todas. Faço desse sentimento do Queija o meu também nesse momento, é um webinar realmente especial, porque como o Queija falou, há 10 anos atrás, e exatamente 10 anos atrás, porque foi em maio que nós estávamos em Curitiba, com o frio de Curitiba, em capacitação com você e outros profissionais brilhantes para a inovação, né? E foi realmente lá, há 10 anos atrás, que começou essa trajetória minha em inovação. Obrigado, é uma honra, muito grato pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e já peço desculpas porque eu vou estar me virando aqui, ó, do meu lado direito em alguns momentos, porque o meu notebook está aqui na mesa e eu estou lidando com os slides aqui, tá bom? Muito bem. Todos me ouvindo? Slide na tela? Tudo certo? Legal, vamos lá. Bom, como já foi dito, meu nome é Rodrigo de Barros, o meu foco é criatividade para inovação, tá? Hoje, muito rapidamente, eu tenho como principal frente de atuação a Teia Criativa, que é um programa voltado para a confiança criativa das pessoas,
e cultura da inovação das empresas. Então, é um programa de 52 horas, onde nós trabalhamos um time de inovação em seu resgate criativo e na cultura de inovação da empresa, com metodologia. E ali do outro lado, mais recentemente, a Teia Criativa On Demand, onde nós trabalhamos projetos específicos de inovação dentro das empresas, formulação estratégica, desenvolvimento de produtos e serviços conforme a demanda, de maneira muito específica. Ok? Depois eu passo meus contatos e a gente pode conversar mais sobre as duas situações. Tá? Então vamos lá. Primeiro, já começo fazendo um pedido, né? Se você tiver aí com o seu smartphone, eu sei que todos estão, acessa o meu Instagram para estar a par das novidades, né? RDB Criatividade. Segue lá e pode mandar também, depois do nosso webinar, dúvidas, comentários, sugestões, enfim, e a gente pode trocar algumas ideias. Legal? Pois bem, meus queridos, a ideia de hoje é falar justamente sobre isso. Como usar a criatividade para inovar em tempos de caos? Todos nós, né, estamos sentindo uma mesma dor nesse momento, que é essa dor do isolamento social, do distanciamento social, uma revolução não encomendada, né, por assim dizer, está colocando todos nós em uma situação de o que será amanhã, o que será daqui uma hora, o que será semana que vem. Um senso de urgência muito mais acelerado que faz com que nós tenhamos que pensar em alternativas de maneira muito mais rápida, né? De maneira muito mais criativa. Não é defendendo o meu peixe, mas, se vocês repararem bem, a pauta criatividade nesses últimos 80 dias veio muito forte à tona, porque essa tem sido a soft skill, né, como o pessoal chama, mais relevante nos tempos atuais, nesses 80 dias, para que a gente consiga lidar com esse presente momento. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. O meu webinar ele vai ter duas principais partes. Uma primeira parte mais filosófica, no sentido de nós pensarmos sobre o aspecto criativo, e uma segunda parte mais mão na massa, onde eu vou trazer para vocês um caminho que ajudará vocês a provocarem uma cultura criativa e de inovação nas suas empresas. Então, no primeiro momento, vamos filosofar, vamos viajar na maionese um pouco, né, com fundamento, né? E no segundo momento eu trago para vocês um caminho que pode ajudar vocês a começar um processo de cultura de inovação ainda hoje. Começar, é um negócio que leva tempo. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre criatividade, pessoal. Criatividade. É importante que vocês saibam que eu trato e eu entendo a criatividade num aspecto muito mais na raiz da coisa. Como assim? No aspecto fisiológico da coisa. Tá? Eu entendo, estudo e trabalho os aspectos da criatividade muito relacionado a como o nosso cérebro e o nosso corpo processam inputs externos para gerar a criatividade. Existem N definições de criatividade por aí, e essas definições são ok, falando que criatividade é combinar pensamentos diferentes, percepções diferentes, para gerar um resultado diferente. Ok. Mas eu dou um zoom nisso, né? E digo, criatividade é nós conseguirmos provocar sensorialmente o nosso corpo, o nosso cérebro, para gerar essas percepções. Então, nós precisamos das condições adequadas para isso. Antes mesmo da gente falar sobre inovação, a gente precisa falar de criatividade, porque a inovação é fruto do ser humano criativo. Então, eu tenho uma frase que eu tenho dito há um bom tempo, que é a seguinte: a principal questão relacionada à inovação não é tornar as empresas mais competitivas, é tornar as pessoas mais criativas, porque a raiz do problema, em termos de inovação, é o resgate criativo das pessoas. E eu vou mostrar por quê. Nós vamos filosofar um pouco, tá? E se vocês tiverem comentários e tudo, pode abrir o microfone, pode mandar as perguntas e vamos conversando. Vamos lá. Primeiro, todo mundo no mundo é criativo. Em algum grau, é criativo. Por quê? Porque a criatividade, de certa forma, está programada em nosso corpo, em nosso DNA, está programada em nosso comportamento há milhares de anos em função da sobrevivência. Então, quando ainda vivíamos na caverna, né, por exemplo, parte da tribo tinha que sair caçar para garantir a sobrevivência de quem ficava. Então, esse pessoal tinha uma responsabilidade muito grande na mão, que era trazer alimento
e sustentar o pessoal que ficava, né? Então, esse pessoal que saía, eles tinham que exercitar o seu pensar criativo para roupas, para conseguir suportar as temperaturas diferentes, né? Ora o calor extremo, ora o frio extremo, por exemplo, e armas para caça, para ser mais eficaz na caça e conseguir garantir a sobrevivência do que ficava. Isso é criatividade, porque eu tinha que pensar em soluções a partir de uma dor e ser útil nesse contexto. Palavras-chave importantíssimas dentro da questão criatividade e inovação. Então, durante todos os milhares de anos, a criatividade foi programada em nós, né? Então, como eu brinco, né? Todo mês, quando chega os boletos para pagar, se você tem que pensar numa estratégia para pagar esses boletos, você está sendo criativo. Todo dia, quando você acorda pela manhã e abre o seu guarda-roupa ali para pensar em que roupa eu vou usar hoje, você está pensando em termos criativos. Você está pensando em soluções. Exemplos muito simples, óbvio, mas só para mostrar para vocês que todos nós temos a criatividade em nós em algum grau. Porém, essa criatividade vai adormecendo, tá? E aí eu falo para vocês, como eu falei anteriormente, a criatividade é tão importante que nós precisamos diminuir a atenção que damos para o tema inovação e aumentar a atenção que damos ao tema criatividade. Então, nós precisamos falar muito mais sobre criatividade do que inovação. Por quê? Preste atenção, eu sei que a maioria aqui que está ouvindo, participando desse webinar, trabalha em alguma empresa, tem alguma empresa ou ajuda alguma empresa consultivamente. E todos aqui sabem que a agenda empresarial martela o tempo todo em nossa cabeça a questão inove ou morra. Não é aquele termo update or die, ficou tão famoso no meio da inovação. E a pressão é muita. Inove, senão o teu concorrente vai inovar. Inove, senão você vai ficar para trás. Se você não se mexer, você vai quebrar. Se você não fizer algo, você vai falir. Você precisa inovar, você precisa contratar gente, você precisa fazer curso, você precisa se capacitar, você precisa. É o tempo todo uma pressão para inovar. E agora vocês vão começar a conectar o que eu quero dizer. Não temos que ir por essa linha, porque essa linha, meus queridos e queridas, gera um excesso de pressão, nos coloca em excesso de pressão. E aí eu faço a primeira conexão. Lembra o que eu acabei de falar? A criatividade tem a ver com fisiologia, tem a ver com cérebro, com mente, com corpo, com estímulos sensoriais. Quando eu sou bombardeado por intensa pressão, eu passo a liberar um excesso de cortisol. Se eu libero um excesso de cortisol no meu organismo, o que acontece? Eu fico em estado de ansiedade extrema. Quando eu fico num estado de ansiedade extrema, eu não opero em criatividade, porque eu fico sem ação. Eu travo. O excesso de pressão é ruim para a criatividade. E quando nós ficamos operando num discurso imperativo, e ouso dizer violento, como é, infelizmente, a característica dos principais discursos empresariais, que faça bata meta, cumpra, faça mais, eu passo a operar num cenário de ansiedade. E quando eu opero num cenário de extrema ansiedade, eu não opero num cenário de criatividade. O excesso de pressão mata a criatividade. O excesso de pressão me deixa nervoso, me deixa nervosa, e nós não conseguimos operar de maneira criativamente eficaz. Tá? Por isso que eu digo, a nossa leitura de ambiente, a nossa leitura para o ser humano, para as pessoas, deve ser muito mais clínica para promovermos a questão de criatividade para a inovação do que o mero discurso inove ou morra, ou ainda pense fora da caixa. A gente precisa explorar o que está por trás disso. É muito mais profundo do que esse discurso raso que nós ouvimos de modo geral. Ok? Aí eu trago aqui uma referência, o Csikszentmihalyi, um psicólogo húngaro que estuda a criatividade, e foi ele que cunhou em suas pesquisas aquele termo que vocês, alguns, enfim, ou todos, não sei, devem conhecer, o creative flow, ou seja, o fluxo criativo, o flow criativo, né? Isso é o resumo de tudo que esse cara estudou e nos diz. Olha que interessante. Se eu tenho muitos desafios pela frente, e o cenário atual nos coloca nisso, né, por essa pandemia e tudo mais, nos coloca no cenário de muitos desafios, e do outro lado eu tenho também muita habilidade, eu vou estar sempre lutando entre estar aborrecido e ansioso. Agora eu estou aborrecido, agora eu estou ansioso, agora eu estou aborrecido, agora eu estou ansioso.
e eu não consigo equilibrar um fluxo criativo para pensar em alternativas. O Csikszentmihalyi fala que nós entramos em flow criativo quando nós conseguimos equilibrar os desafios que aparecem em nossa vida profissional e pessoal com o mínimo de habilidades necessárias para lidar com isso. Eu preciso de um pouco de pressão para conseguir me colocar em movimento. E do outro lado, eu preciso ter o mínimo de habilidade para conseguir me colocar em movimento. Quando eu entro nisso, aí a gente entra naquele fluxo criativo, que é aquela sensação, que vocês já devem ter sentido, de que o tempo passa muito mais rápido quando eu estou desenvolvendo e criando alguma coisa. Eu estou ali escrevendo uma pesquisa, eu estou desenvolvendo um projeto, eu estou desenvolvendo um produto, eu estou desenvolvendo um texto, e de repente eu entro num fluxo criativo que parece que ou o tempo passou muito rápido, ou o tempo parou, né? E isso também, a título de referência, é importante, nós trazemos muitas referências aqui, vai de encontro ao que um cara muito bom também fala, o Daniel Pink, né? Que é o equilíbrio lá na questão da motivação genuína, autonomia, domínio e propósito. Quando você que está me ouvindo aí, equilibrar a autonomia, que é a capacidade, a liberdade de você poder fazer as coisas, quando você equilibrar o domínio, que é a questão de você saber fazer as coisas, e quando você equilibrar o propósito, que é você saber por que você está fazendo determinadas coisas, você vai conseguir entrar num fluxo criativo. Autonomia, domínio e propósito. Equilíbrio de pressão pontuada com habilidades mínimas para fazer. É aí nós conseguimos entrar na questão do fluxo criativo. Pois bem, vamos avançar. Se eu não tenho, ou melhor, vou até voltar ali ao slide anterior. Se eu tenho um excesso de ansiedade, passa, senão você vai morrer, passa, senão você vai quebrar, inove, você precisa ser mais competitivo. Olha lá, teu concorrente fez e você não viu. Você está ficando para trás, você está perdendo mercado. Quando eu tenho esse excesso, que infelizmente é o excesso que a gente ouve por aí, isso me aborrece. E eu vou para as duas pontas desse gráfico do Csikszentmihalyi, ok? Quando isso acontece, as ideias morrem. As ideias essencialmente criativas morrem. A nossa capacidade genuína de criar, de observar os cenários, observar o mundo, as pessoas, a sociedade, ele vai por água abaixo. Porque eu passo a operar muito mais uma questão de reprodução do que já existe, imitação e não criação, né? É isso que acontece. E do outro lado, aí fazendo uma metáfora, uma analogia, eu sempre comento, a nossa criancinha interior adormece. Aquela criancinha tão criativa, tão fantasiosa, ela acaba adormecendo. E no momento atual de caos, nós temos muitas criancinhas adormecendo ainda mais. Mas do outro lado, para pessoas que estão conseguindo lidar com isso, não por serem melhores que as outras, mas por terem o privilégio de ter uma saúde mental em melhor condição que outras, estão conseguindo ser muito criativas. Tá? Alguém deve ter pensado, o que ele disse? Saúde mental. Eu sempre digo que nós precisamos trazer isso à tona. A questão de saúde mental é fundamental e deve ser debatida em aspectos criativos, né? Nós precisamos entender que aquele discursinho barato que fala, levante e faça, só depende de você, se você quiser, você consegue. Isso é violento e coloca pessoas que eventualmente estão em ansiedade e depressão ainda mais para baixo. Então, pessoas que estão numa saúde mental razoável e conseguem absorver esse caos, elas conseguem até resgatar essa criancinha interior e serem mais criativas. Então, esse momento, e é legal que nós sejamos sensíveis a isso, está trazendo à tona que pessoas que têm uma saúde mental debilitada não estão conseguindo lidar com isso, estão ficando ainda mais adoecidas. Mas pessoas que estão com uma saúde mental um pouco mais ok, estão conseguindo lidar porque a sobrevivência está vindo à tona e a criatividade também. Lembre-se, esse primeiro momento é filosofia embasada. Tá? E aí eu trago essa pesquisa, meus queridos. George Land, também psicólogo da área da criatividade, fez uma pesquisa no decorrer dos anos 60 até os anos 80, com essa amostragem aí de 280 mil pessoas no decorrer de muitos anos. Ele foi um dos caras que desenvolveu lá nos anos 60 um teste usado pela NASA para avaliar o nível de criatividade dos seus engenheiros. George Land pesquisou durante muito tempo a questão da criatividade. E olha esse gráfico, o que nos diz. É muito legal. Quando nós temos de 3 a 5 anos de idade, 98% de nós, enquanto crianças, das criancinhas,
são altamente criativas, gênios criativos. Quando nós chegamos em 8 a 10 anos de idade, 30%. Quando a gente chega nos 13, 15 anos de idade, 10%. E quando a gente chega nos adultos, quando a gente chega na fase adulta, apenas 2% dos adultos são altamente criativos. É aí que está o X da questão. São os adultos, de modo geral, né, que estão nas funções que vocês estão nas empresas hoje, tendo que inovar, tendo que ser criativos. Então, se você está na sua empresa com um time lá para trabalhar inovação com 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, saiba, somente 2% dessa galerinha é altamente criativo. E talvez ali uns outros 7, 8% são medianamente criativos, por assim dizer. E aí você tem que trabalhar a inovação com esse pessoal. Você também está nessa estatística de 2%. Se a inovação é fruto do ser humano criativo, eu tenho a inovação como resultado da criatividade, eu tenho aí um trabalho a ser feito. Por isso que nós precisamos falar mais sobre criatividade. E aí, a título de informação, é importante que a gente saiba o que aconteceu conosco, que nós perdemos tanto a criatividade quando nós éramos criança, agora na nossa fase adulta. E aí, tanto o George Land, quanto o Ken Robinson, quanto o David Kelley, lá de Stanford, falam e comentam sobre isso. Nós vamos para a escola, né? E a escola, infelizmente, começa a limitar a nossa criatividade, porque a escola forma, a escola molda. A escola é maravilhosa de um lado, mas do outro lado, ao trazer aquele excesso de regras atrelado a um sistema educacional baseado na revolução industrial, nós temos a questão de ser moldados. E aí nós perdemos a nossa autenticidade, nós perdemos a nossa capacidade de criar, porque tudo que fazemos, ou melhor, a maioria das coisas que fazemos, nós fazemos porque nos dizem para fazer. Nós perdemos a nossa capacidade de pensar, de imaginar, de ser críticos e de ser criativos. E aí chegamos à fase adulta com a pressão do mercado, com a pressão das empresas em inove, faça. Né? Por que eu trago tudo isso? De novo, meus queridos e queridas, para que nós tenhamos consciência de que o tema é muito mais profundo do que pense fora da caixa. Inove, você precisa inovar. Isso é raso. A gente precisa entender o que está por trás disso. Né? Então, como eu falei, a gente vai para a escola, e aí usando um pouco da filosofia floydiana, né? Lá do Pink Floyd, dos anos 80, Another Brick in the Wall. A gente vai para a escola e é massificado. A gente vai para a escola e é avaliado. A gente vai para a escola e uma turma com 30, 40, 100 pessoas faz a mesma prova a cada mês, a cada 2 meses. Né? Eu avalio 100 comportamentos, 100 personalidades, 100 interesses diferentes pela mesma régua e eu vou moldando. E aí eu chego e tenho, né, no mercado empresarial profissionais que foram moldados. Nós fomos moldados. Então nós precisamos ter essa consciência para começar a se livrar desta situação. Né? Tudo isso para a gente filosofar um pouco, ok? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de pandemia, um momento onde precisamos sobreviver, onde precisamos reinventar. Então, temos aí as características principais para o resgate da criatividade. Se eu preciso sobreviver, se eu preciso me reinventar, eu estou sendo provocado a isso. Mas, do outro lado, olha só, eu tenho um sistema educacional que contribuiu para a perda da minha criatividade. E do outro lado, agora, eu tenho também essa pandemia que me deixa ansioso. Onde eu quero chegar? Para a gente resgatar a criatividade, a gente precisa, de alguma forma, resgatar a nossa capacidade de imaginar, de fantasiar, de pensar em soluções. A gente precisa adquirir conhecimento. Nós precisamos pensar nesses aspectos para equilibrar a questão de inovar, que é algo que deu certo, e de inventar, que são as tentativas de inovar. Aí, voltando ao início da minha conversa, que também está mais um X da questão. Provocar o meu cérebro. Olhem ali, ó, a primeira curva dessa figura. Creative Brain. Cérebro criativo. Tá, como que eu faço isso? Provocando sensorialmente a minha cabeça, o meu corpo. É aí
que eu digo que a criatividade é fisiológica mais do que resultados tangíveis. Tem uma pessoa que eu gosto muito, é uma referência também para os trabalhos de criatividade que eu faço, que é o Rubem Alves. Tem um livrinho maravilhoso chamado A Educação dos Sentidos. E lá nesse livro ele fala que de nada adianta termos inteligência se não tivermos a fantasia para provocar a nossa inteligência a operar. A educação dos sentidos, exatamente, a Sandra colocou ali, né? E aí ele fala que para a educação dos sentidos eu preciso provocar os meus sentidos, né? Pensem vocês, que estão me ouvindo. Quando vocês fizeram uma viagem e vocês ficaram olhando para aquele cenário novo que vocês estavam, comendo aquela comida que você nunca tinha comido, sentindo aquele cheiro que você nunca tinha sentido, ouvindo aquela música que você nunca sentiu, conversando em outro idioma, tentando conversar em outro idioma, você estava sendo provocado sensorialmente. O teu cérebro estava sendo provocado a fazer caminhos que nunca fez. O teu cérebro estava sendo provocado a fazer novas sinapses ou ressinapses, né? Novas conexões neurais que geram um modelo mental diferente. Essa é a raiz também do que tanto a gente ouve falar por aí. Ressignificação, mudança de modelo mental, né? Quebra de crenças. Tudo isso a gente ouve por aí a rodo, né? Como a gente fala. Mas o que está por trás disso? A provocação sensorial que permite o meu cérebro fazer caminhos que não fez. Né? Qual é a principal função do nosso cérebro, pessoal? É garantir a nossa sobrevivência. O cérebro é o órgão, talvez, mais fantástico do corpo humano e, do outro lado, mais preguiçoso. Porque ele vai achar um jeitinho de ficar operando de uma forma que gere a tua sobrevivência e nos mantenha respirando e vivendo, sobrevivendo. Ele não vai ficar procurando coisas. Nós precisamos nos provocar a isso, né? Então, se nós não fizermos movimentos que provoquem o nosso sensorial, que por consequência provoca o nosso fisiológico, que por consequência provoca o nosso cérebro, nós não vamos estimular a nossa criatividade. A gente precisa se expor mais para ser mais criativo, né? É isso que acontece em termos de resgate criativo, tá? E aí eu entro nesse outro aspecto, utilidade. Pensar sob o viés da utilidade nos faz pensar em resolver problemas. Quando pensamos sob o viés de resolver problemas, nós ativamos o nosso aspecto criativo porque estamos pensando em formas diferentes de fazer. Nesse atual momento, em específico, que coisas são úteis para resolver o problema atual? Ah, mas o problema atual é muito grande, é gigante. Realmente, é um problema global, né? Mas vamos dar um zoom. Você que está aí trancado em casa há um bom tempo, você que está de home office há um bom tempo, você que está tendo que reinventar a sua empresa nesse momento, uma boa pergunta de partida para provocar a sua criatividade é isso. Que coisas seriam úteis e para quem? Quem está precisando de alguma coisa que não está sendo feita? E quando eu vou pelo viés da utilidade, eu começo a pensar na resolução de problemas. E tudo isso tem a ver com a inovação. Resumindo para vocês essa primeira parte, e aí quero ouvir um pouco do queijo da Sandra aqui comigo, mas vamos lá, resumindo um pouco, o que eu estou dizendo é, a nossa criatividade foi diminuindo com o decorrer dos anos. A essência da inovação é a criatividade. Precisamos ter consciência sobre a questão criativa em termos cerebrais, mentais, espirituais, por que não? Né? O equilíbrio mente, corpo, espírito, para trazer a criatividade à tona. E somente então falar de inovação. A inovação é algo que eu implantei e deu certo. Mas para chegar nisso, eu preciso entender que a criatividade precisa ser resgatada. E ela só vai ser resgatada se eu provocar sensorialmente as pessoas a isso. Essa é a primeira parte filosófica, quero ouvir um pouquinho do Keija, um pouquinho da Sandra, e em seguida eu falo de um outro aspecto mais operacional para isso. Legal? Rodrigo, Bom, tem uma pessoa, a Maria da Glória, ela até colocou aqui uma coisa interessante. Criatividade, né? Ser livre, não temer o julgamento, se respeitar e fazer o que é seu. Essa questão do julgamento, né? A gente acaba sempre achando que está sendo julgado e muitas vezes a gente não consegue colocar nossa criatividade à tona por conta disso, não é?
Perfeito. E olha que coincidência, Sandra. Ontem ainda, eu tenho um canal no YouTube, um canal recém-nascido, né? É Rodrigo de Barros, Criatividade para Inovação. E ontem eu fiz um vídeo bem pontual falando justamente sobre isso, né? Que a criatividade só existe onde há diversidade. Ou melhor, onde existe preconceito, não existe criatividade. Porque essa questão do julgamento, do preconceito, bloqueia a minha leitura de mundo. Uma das principais características do ser humano criativo é ser empático. É a empatia, sentir pelo outro, né? É realmente sentir pelo outro, colocando-se efetivamente no lugar do outro. Se eu tenho um preconceito com a sexualidade de outra pessoa, com a raça de outra pessoa, não gosto de falar assim, mas vamos lá, com o time de futebol, com a religião de outra pessoa, com o gênero da pessoa, se eu tenho esse preconceito, eu automaticamente bloqueio. Ah, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E você perde de viajar em uma outra realidade que alimentaria a sua leitura de mundo para ser criativo. Digo e repito, não existe criatividade onde há preconceito. Eu preciso alimentar o meu cérebro com a diversidade, né? Então, sim, a questão do julgamento nos trava porque está diretamente ligada ao pré-conceito. E aí isso também vem lá da escola, né? Lá na escola, quando a gente chegava e tentava se enturmar, e aí era vítima de bullying. Ah, ó, o estranho. Ah, não sei o quê. Ah, papai, a gente começa a ser julgado. A própria prova, o instrumento, prova no sistema educacional, é um julgamento, né? E aí eu começo a ficar com medo. E ao ficar com medo, eu paro de opinar. Repare, Sandra, Keija, quem é educador, em sala, você lança um assunto e aí, quem quer responder? Quem responde? No primeiro momento, antes do quebra-gelo, é aquele silêncio, não é? Antes de quebrar o gelo, é um silêncio. Tanto que a piadinha clássica aí do meio da facilitação como é que a gente fala? Só um, por favor, só um, né? Porque a gente tenta brincar e quebrar o gelo, mas ninguém falou nada. Por que ninguém falou nada? Porque é novo na tribo, não se sente confiante, está com medo de ser julgado. O medo do julgamento é totalmente nocivo à criatividade. Isso tem a ver com preconceito. Uhum. Bom, tem a colocação de novo da Glória também, uma outra questão aqui, mas eu costumo falar a expressão ambiente favorável para a inovação, se você lembra disso. Que, na verdade, é para a inovação, mas é para a criatividade. Como você falou no começo, só a inovação se a gente trabalha a criatividade, né? Inovação é uma ação externa. A criatividade é um processo interno, né? Isso. Então, criatividade você pode ter de tudo que você quiser. Você pode fazer o que você quiser na cabeça. A inovação, dependendo, claro, do conceito, e se a gente falar do conceito lá mais técnico nosso, ela precisa ter resultado específico. Tem que ter resultado efetivo para ser uma inovação. No caso das empresas, ele precisa ter resultado, seja economia, melhor desempenho, ganho financeiro e tal. Então, Perfeito. Na verdade, criatividade é muito legal, e eu me lembro quando eu fazia teatro, na época da minha adolescência, que a gente trabalhava isso. Faz parte da oficina teatral você trabalhar isso. Por quê? Você cria um ambiente favorável para a criatividade. E aí vem uma pergunta da Glória, quando ela fala assim, numa cultura organizacional onde o erro é demissão, como alimentar o colaborador para se soltar, se colocar? Tem a ver com o que a gente está falando aqui. Totalmente. Que legal, Keija, obrigado por esse comentário e Glória, obrigado pela pergunta. Ela é gancho, inclusive, para a próxima etapa aqui, eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Mas sim, como alimentar a criatividade e inovação quando a organização não permite o erro, né? Quando nós sabemos que uma das principais formas de nós aprendermos é errando, né? Então eu erro e aprendo com o erro. O erro alimenta a minha capacidade criativa. E sim, é muito comum nós entrarmos nas organizações e nas empresas e vermos lá, né? Valorizamos o acerto, eficácia, eficiência, acerto, índice zero de erros, aquele negócio todo linkado à produtividade, né? E tal. E óbvio, isso está certo, isso é coerente, né? Aí entra uma questão muito interessante de um dos principais mestres de inovação para mim, na minha carreira,
infelizmente pouco conhecido no Brasil, que o Keija conhece, que é o indiano Vijay Govindarayan. O Govindarayan, ele é professor de inovação nos Estados Unidos, um indiano, e ele está entre as principais mentes em termos de criatividade e inovação no mundo, porque ele atendeu 25, 30% das 500 mais da lista da Fortune em inovação. Né? Então, o cara é uma referência mesmo. E aí ele fala o seguinte, as empresas, presta bem atenção nisso, as empresas são máquinas de desempenho, é o termo que ele usa. Por quê? Porque as máquinas de desempenho operam pela previsibilidade, pelo repetível, não é? Uma máquina de desempenho, uma empresa, ela precisa entregar resultados. E aí, do outro lado, é isso que ele diz. A inovação, a raiz da criatividade e da inovação é a incerteza. Então, eu quero promover a cultura de inovação e a raiz disso é a incerteza. Eu quero promover a cultura de inovação numa máquina de desempenho. Não dá liga. A máquina de desempenho é repetível. A inovação é incerta. E aí, como fazer isso, né? Você precisa fazer isso aos poucos, tá? Não tem receita de bolo, não tem fórmula de sucesso. Existem caminhos que devem ser constantes e frequentes. E aí o Govindarayan traz isso, explicando aqui de uma maneira simplificada, né? Mas isso também é a essência da teia criativa que eu falei lá no início. Ele traz um modelinho, que é o modelinho S, de simples, R, de repetível, e C, de complexo ou customizável. Você precisa, primeiro, mapear na sua empresa oportunidades de inovação simples. As simples estão ligadas essencialmente aos processos. Coisinhas que eu posso fazer para melhorar no dia a dia. Coisinhas pontuais em processos ou gerenciais ou processos operacionais que eu posso modificar durante a rotina de trabalho, inclusive. Mudar um fluxo de produção, mudar uma rotina no escritório, mudar coisinhas, as inovações simples, tá? Coisinhas pontuais. As repetíveis, que são normalmente ligadas aos programas de melhoria contínua, provocar mais ações como essa. E aí o grande desafio, as inovações de natureza C, customizáveis ou complexas, que aí dependem de jornada extra de trabalho ou de abrir janela dentro da jornada de trabalho para trabalhar em projetos específicos de inovação. E é aí que começam as brigas dentro das empresas para que quem está trabalhando com a inovação consiga ter esse tempo, para quem está trabalhando com inovação consiga ter essa autonomia, esse domínio, esse propósito para trabalhar os projetos de inovação. Então, esse é um primeiro caminho, você conseguir mapear e equilibrar iniciativas de inovação de natureza simples, repetível e customizável. Claro que esse assunto é muito maior do que os nossos 50 minutos aqui, mas é assim que a gente pode fazer. E do outro lado, me permitam aqui, eu vou compartilhar o slide já, porque aí nós entramos nesse aspecto de maneira mais cirúrgica, tá? Vamos lá. Glória a todo mundo. Olha só, complementando a resposta aí. Está em modo apresentação? Deixa eu ver. Vamos lá. Agora sim. Como provocar a cultura de criatividade e de inovação? Voltando um pouco, né? Viajei ali, mas é necessário. Eu estou numa empresa e a empresa é uma máquina de desempenho. A máquina de desempenho não permite o erro, né? Eu entro em empresas e quando nós entramos naquela etapa de revisar os valores estratégicos da organização, eu sempre provoco isso. Um dia a gente trabalhar junto, eu vou provocar vocês a isso também. Vamos valorizar o erro como um valor organizacional. E quando eu faço isso, é muito comum o pessoal torcer o nariz, né? Não, como assim valorizar o erro? Aí nós vamos abrir aqui a empresa para todo mundo errar e vai ser um desastre. O medo excessivo. Como se isso realmente fosse acontecer. Ninguém é louco o suficiente de ficar falando, agora vamos errar. Né? Uhul, tá? Né? Vamos errar a ponto de perder nosso emprego. Vamos errar a ponto de quebrar a empresa. Né? Ninguém vai fazer isso. Mas nós precisamos gerar um ambiente onde eu possa errar. Porque se a inovação é incerta, é evidente que está no DNA da inovação o erro. A sua empresa não terá cultura de inovação se ela tiver medo do erro. Você, pessoinha que está trancado na pandemia, também igual eu, você não terá ações criativas de inovação se tiver medo de errar. Tá? Mas aí eu trago um modelo para vocês, um modelo que ajuda a iniciar um processo para isso. Então vamos lá, já falei do SRC,
que é mais ligado à gestão da inovação, onde eu mapeio iniciativas de inovação e defino parâmetros para inovar ali. E agora eu vou falar dos 4 principais vetores para cultura de criatividade e inovação. A título de curiosidade, da onde que eu tiro isso? Não sou eu que estou inventando, tá? São 4 os vetores para você provocar a cultura de inovação na tua empresa, tá? Quem diz isso é Patrick Lean, no The Innovation Experience, onde ele também embasa os seus estudos com um estudo feito em Cambridge, que mapeou 800 empresas ao redor do mundo, em diversas localidades, e entendeu que aquilo que fazia essas empresas terem sucesso na cultura de inovação eram esses itens. Tá? Então não é o Rodrigo de Barros achando, é o Rodrigo de Barros trazendo, por parâmetros científicos da área de criatividade e inovação, aquilo que tem funcionado. Tá? E é isso que nós usamos ali na teia criativa. Tá? Vamos lá. Preciso estimular a cultura da criatividade e da inovação na minha empresa. Então, você precisa, junto com as pessoas da sua empresa, primeiro não, tudo isso acontece junto, né, mas só para seguir didaticamente a ordem do slide, primeiro você precisa provocar ações que provoquem o modelo mental das pessoas, o repensar das pessoas em relação a alguns aspectos. Óbvio, isso não é mágica, isso não acontece com uma pílula, isso não acontece do dia para a noite. Nós precisamos, dentro desse parâmetro, modelo mental, por exemplo, provocar que as pessoas sejam mais autênticas, que as pessoas possam exercer a sua autenticidade, a sua autonomia dentro da empresa. Bem isso que o Kei já falou agora há pouco, que não tem medo, resgatar a confiança criativa. Inclusive, dica de leitura, Confiança Criativa, do David Kelly e do Tom Kelly, né? Os criadores do Design Thinking em Stanford. Né? Eu preciso criar um ambiente organizacional, livre do medo, onde as pessoas possam pensar diferente. Aí que é importante você dominar, enquanto facilitador, consultor, gestor, líder, técnicas que façam efetivamente as pessoas gerarem estímulo sensorial nelas, para provocar a fisiologia do corpo e gerar a ressinapse, e gerar a ressignificação. Né? Não é fácil, por isso que você precisa ter repertório para isso. Mas vamos lá, se você não gerar uma agenda de ações estrategicamente pensadas em provocar o modelo mental das pessoas, você não vai conseguir gerar cultura de inovação criativa. E dá muita briga nisso, tá? O processo de inovação não é um processo paz e amor. É um processo ora paz e amor, ora um pouco de ódio, ora um pouquinho de carinho, ora um pouco de briga, e por aí vai. É muito dinâmico. Do outro lado, você precisa trabalhar o vetor cultura organizacional. Então vamos lá, pensem as empresas que vocês atendem, a empresa que você trabalha, a sua empresa. Que aspectos da cultura organizacional da sua empresa vocês precisam mudar, vocês precisam abandonar, porque está segurando o desenvolvimento. Que aspectos precisam ser incorporados nessa cultura organizacional que já não funcionam mais. Né? Vocês precisam revisar todos os valores estratégicos organizacionais e efetivamente trabalhar isso, não deixar só no papel. Né? O outro vetor estratégico para a cultura de inovação é você formar times de inovação, grupos específicos de inovação que serão os embaixadores da inovação dentro da empresa, que serão aquelas pessoas que vão provocar lá nas outras unidades as ações de inovação, serão as formiguinhas da inovação pela empresa nesse desafio de trazer a criatividade e a cultura de inovação. E aí é legal, falando especificamente com a galera da RH mesmo, né? Times de inovação, fazer uso dos resultados de testes de perfil comportamental, por exemplo, o famoso aí que muitos conhecem, o DISC, por exemplo, é você pegar lá quem que é Dzão, quem que é Izão, quem que é Szão, Czão, e misturar essa galera para gerar times plurais em comportamento e em função, né? Para você ter ali uma pluralidade em termos criativos, fazer uso de pesquisas de clima organizacional, né? Não é achismo, tudo isso daí tem que ter base. Então, a tua empresa, se você já tem um mapeamento mínimo disso, é super legal de usar isso para montar os seus times de inovação. Dica de leitura também, caso queiram já começar alguma coisa. Tem um livro que, embora o título seja presunçoso, ele é muito legal para essa parte de times de inovação. O livro se chama A Bíblia da Inovação. Tá? Lá ele traz o modelo AF, onde cada letrinha representa um papel de cada pessoa dentro do time de inovação.
tá? Quem vai ser os aquisitores, os buscadores, os catalisadores, não lembro todos agora, os facilitadores e assim por diante, tá? Precisamos de pessoas específicas para isso. E aí, óbvio, ferramentas para inovação. Novamente, pessoal, lá na sua empresa, na empresa que você ajuda, na empresa que você tem, na empresa que você trabalha, na empresa que você está criando, quem na sua empresa domina ferramentas mínimas para inovação? Quem na sua empresa domina um Scamper? Quem na sua empresa domina algumas técnicas de design thinking, como o Value Proposition Design, por exemplo? Quem na sua empresa domina o SRC, que eu comentei agora há pouco? Quem na sua empresa domina a criação de personas? Tudo isso é repertório para trabalhar a criatividade e inovação. Então, pensa que legal, se você tivesse pelo menos uma pessoinha com você, ou se você mesmo dominasse alguma dessas ferramentas, né? Você conseguiria desenrolar processos criativos com mais agilidade. Então, esses times de inovação precisam ser capacitados em ferramentas mínimas de criatividade e inovação para conduzir a organização a isso. E aí, parafraseando uma outra pessoa muito legal em termos de liderança, Simon Sinek, né? Ele tem vários livros, mas o que eu mais gosto é Líderes se servem por último, né? E aí ele comenta sobre a questão de liderança. Quando a liderança vai estar acontecendo dentro da minha empresa? Né? Tem um vídeo famoso dele, ele compara isso a escovar os dentes, a ir à academia, né? Nós nunca vamos saber quando a coisa aconteceu. Se eu vou na academia e fico um dia inteiro lá treinando, quero sair de lá em forma, isso não vai acontecer. Mas se eu vou um dia, faço 10 minutos, outro dia 10 minutos, outro dia 10, 10, 10, a constância vai ser a liderança, né? Porque eu estou mantendo o comportamento. A inovação é a mesma coisa, né? Inovação, assim como liderança, pessoal, é gerúndio, fazendo, explicando, refazendo, orientando, planejando, executando, criando, inventando. Não tem fim, tá? Então não existe aquele momento que, pum, agora a minha empresa é criativa e inovadora. É um comportamento constante. E eu ouso dizer, como eu tenho dito por aí, que o principal objetivo das empresas em termos de inovação é parar de falar sobre inovação. É chegar naquele momento que a empresa enraizou isso tão forte em seu DNA que já não é mais aquela pauta baseada em urgência. Temos que inovar, temos que inovar, temos que inovar. Ela já acontece naturalmente. E ela vai acontecer, acreditem, se vocês e quando vocês equilibrarem a execução de iniciativas estratégicas para esses 4 vetores: modelo mental, cultura organizacional, times de inovação e ferramentas para inovação. E aí um plus para vocês, né, me ocorreu agora. Por que eu vou dar esse plus? Porque eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Terminando o nosso webinar, hoje à tarde, tem tempo aí na agenda, pega esse slide, tá? Modelo mental, cultura organizacional, etc. Pega esse slide para você ter algo prático já, e aí confronta esse slide com a seguinte linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio que eu vou passar para vocês se chama a estratégia das 3 caixas, também do Govindarayana. Govindarayana, como é indiano, ele traz aspectos filosóficos do hinduísmo. Tá? As 3 caixas têm a ver com Brahma, Vishnu e Shiva, né? Deus da criação, da destruição e da permanência, né? A trindade do hinduísmo. Então, confronta esses 4 vetores de inovação com a estratégia das 3 caixas. Por exemplo, pontualmente, modelo mental. Que ações na minha empresa eu preciso parar de fazer que não estão dando certo? Que ações na minha empresa eu preciso passar a fazer para fomentar o novo? E que ações na minha empresa eu devo continuar fazendo? Resumo, confrontem isso com as 3 caixas do tempo todo. O que eu devo continuar fazendo porque funciona e sustenta? O que eu devo parar de fazer porque está impedindo que eu cresça e desenvolva? E o que eu preciso criar de novo para realmente colocar a inovação aí? Olha que legal. Tudo metodológico, e isso é parte da metodologia que eu desenvolvi, a TEIA Criativa. Quando a gente chega nesse momento, a gente faz isso. Vamos criar iniciativas de inovação para esses 4 vetores, confrontando esses 4 vetores com a estratégia das 3 caixas. Gente, o negócio explode em termos criativos, tá? Mas, novamente, não é mágica, não acontece assim, não é fácil, a gente precisa ter garra, mas é possível. Legal? Eja, Sandra, querem comentar algo? Aí eu tenho uma reta final aqui para fechar essa primeira parte.
Eu vou deixar para o Paulo continuar. Rodrigo, aqui do lado está tendo uma reforma, um barulho imenso. Como é que é o música ambiente que temos no home office. Então, a gente vai ter que encerrar aqui para a gente passar para outra sala para o momento associado. Tá? Tá. Então deixa eu só fechar com todo mundo, pode ser? Pode. Pessoal, eu vou aproveitar aqui, antes de o Rodrigo terminar, eu vou passar novamente aqui no chat. Nós estamos fazendo uma campanha na BRH Regional Baixada Santista de apoio à ONG Frutos do Amanhã, que é uma ONG que trabalha com jovens. E com esse momento agora, eles estão passando por algumas dificuldades financeiras para dar assistência a 100 famílias que eles resguardam junto com esses jovens. E no chat eu passo as informações para quem quiser fazer ou puder fazer uma contribuição, seja por depósito em conta, seja pelo vaquinha, tá bom? Então finaliza aí para a gente, por favor, Rodrigo, para a gente passar para outra sala. Legal, tá? Eu só vi que alguém mandou aqui, só uma dúvida, vocês estão me vendo ou vendo os slides? Pequena dúvida agora, que eu mexi. Os dois. Os dois? Ah, legal. Aparece embaixo. Bacana, então tá. Alguém pediu indicação de livros com ferramentas para inovação. Então vai lá. Confiança Criativa, do David Kelly e do Tom Kelly. Eles explicam todo o processo da criação do Design Thinking e trazem lá no final um caderno com exercícios e ferramentas. Outro, Value Proposition Design, que é do Osterwalder, que fez lá o Canvas, o modelo de negócio. Tá? Mas o Value Proposition Design é muito mais ferramental em termos de criatividade para inovação. Outro livro, Criativo e Produtivo, também traz ferramentas para inovação. A Bíblia da Inovação é outro também que eu já tinha comentado. E ali, A Magia do Design Thinking. Também ensina o beabá do Design Thinking, que ajuda muito na questão da inovação. Pessoal, só para fechar, todo mundo, né, para depois a gente ir para o espaço exclusivo do associado, meus queridos e queridas, para todo mundo que me ouviu até agora, não existe criatividade onde existe preconceito. Pratiquemos a empatia de forma genuína. Pensemos, no primeiro momento, no simples. Menos é mais. E coisinhas pequenininhas eu posso fazer para mudar a realidade e criar o novo. Tá? E por fim, cadê? Eu deixo aqui novamente o meu nome. E cadê? Aqui. Eu deixo aqui o meu nome, Rodrigo de Barros. Acessem o meu site, tá? Por gentileza, rdbcriatividade.com.br. E aí, também gostaria de falar para vocês, na segunda-feira, no nosso site, eu escrevi um texto e postei um texto chamado A Importância do RH para a Cultura de Inovação. Então, lá no meu site, o último texto do blog é esse. Tenho certeza que pode ser útil para todo mundo. Novamente, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Fiquem em casa se puder, se cuidem e sejamos mais criativos na medida do possível. Beijo e abraço no coração de todos. Contem comigo. Obrigado.